Quem usa fica impressionado com os resultados, porque ele é anti-inflamatório e analgésico, combate dores, inflamações e infecções, como artrite, artrose, bico de papagaio e hérnia de disco. Possui ação cicatrizante, ajudando principalmente quem tem diabetes, melhorando a sua circulação, reduzindo o mau colesterol. E além disso, mantém o bom funcionamento do intestino, que é o responsável pela absorção de todas essas vitaminas. O verdadeiro Ora Pronobis você só encontra aqui, na Volt Suplementos. Ligue agora, 0800 000 3277 e adquira o seu Ora Pronobis e diga adeus às dores. Você pode parcelar em até 12 vezes. O frete é grátis. E na compra do kit Ora Pronobis, ganhe uma Alexa, a secretária do lar. Corra e ligue agora, 0800 000 3277, pois o Ora Pronobis é um suplemento que vem da natureza. Curta nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Se apronte para votar. Justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Jesus é o primogênito da criação. O que significa exatamente esse assunto? Podemos considerar Jesus como o primogênito da criação de Deus. Esse é o tema do debate dessa manhã, um debate teológico que com certeza vai agregar aí no seu conhecimento bíblico. Eu sou o pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa de debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até meio-dia, e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Silvério dos Reis, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484
9988, 0 operadora 11 aqui em São Paulo, 984849988. E antes de apresentar os nossos debatedores, quero receber aqui o Robert Reis, da Igreja Assembleia de Deus, lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, que resolveu assistir o programa ao vivo aqui. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Você é obreiro lá na Assembleia de Deus? Isso, presbítero. Presbítero, Isso, glória a Deus. Assembleia de Deus, poder da restauração. Que bom. Acompanha a gente há algum tempo já? Sim, já há uns 2 anos. Que legal. Tem um curso da igreja. Que legal, aluno também da FTB. E hoje resolveu vir aqui conhecer a gente ao vivo. Sim, exatamente. Maravilha. Obrigado pela visita, Robert. Deus abençoe. Aproveita aí o debate. Bom, também apresentando aqui os nossos debatedores, está com a gente hoje o pastor Cícero Serafim, tem formação em teologia, tem bacharelado em grego bíblico, também tem graduação em pedagogia, é autor do livro Verdades acerca do apóstolo Pedro, também o livro 101 Curiosidades Bíblicas, além de 2 obras em fase de execução, a Igreja Católica e a Bíblia, a Ciência e o Ateísmo. É pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Leste, na cidade de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Bem-vindo, pastor Cícero, muito bom te receber mais uma vez aqui na nossa mesa de debates. Obrigado, pastor César, obrigado a toda a equipe da Musical FM, é um prazer estar aqui mais uma vez e poder debater um tema tão importante e também tão confuso. É verdade. Eu digo logo de partida, né? Pastor PH, pastor Paulo Henrique, prazer estar com o irmão mais uma vez. Estivemos em outros locais, debatendo outros temas, e eu tenho certeza que vai ser importante para todo o povo de Deus. Quero aproveitar só esse momento e mandar um abraço para minha esposa, que está ali comigo. Opa. O Misael não pôde vir hoje, meu filho, e quero mandar um feliz aniversário também para ele, que hoje é o dia do seu aniversário. Ah, que legal. Quantos anos ele está fazendo hoje? 35. 35 anos, maravilha. Com a gente aqui, pastor Paulo Henrique, tem mestrado em teologia, em cultura judaica, especialista em exegese semântica, também em hebraico e grego, coordena o curso de teologia do SBL na Zona Norte, é professor de teologia, faz parte da Igreja Assembleia de Deus em Interlagos. Bem-vindo, pastor Paulo. Pastor César Cavalcante, grande amigo de longas datas do famoso programa Crescendo na Fé e debates da Rádio Musical FM. Pastor Cícero, prazer estar com o senhor aqui mais uma vez, Rafa e toda a equipe que tem nos contatado. Esse que é o maior programa de debate da rádio brasileira e chegando a vários lugares do mundo. A você, a sua companhia, a sua audiência, muito obrigado. Vamos trabalhar esse tema de suma importância, se não uma das disciplinas mais importantes na teologia, falar sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade e vamos juntos. E você que está ouvindo a gente, qual a tua opinião? Jesus é o primogênito da criação de Deus, literalmente? Como a gente entende isso? Entendemos esse texto literalmente, não literalmente? Tem que fazer algum tipo de exercício, porque isso vai tangenciar a questão da Trindade, por exemplo, e tal. Tá rolando uma enquete lá no @FM Rádio Musical, e você pode passar por lá. Jesus é o primogênito da criação de Deus? Nesse momento, 73% está dizendo que sim, 27% está dizendo que não, e vamos ao debate. Eu comecei com o pastor Cícero. Pastor Cícero, sua opinião quando esse tema é falado. Jesus, podemos chamar Jesus de primogênito da criação de Deus? Sim, pastor. Sim, a todos os ouvintes, visto que nós temos vários textos bíblicos afirmando que Jesus é o primogênito e que ele foi criado, ou melhor, tem um texto mais adequado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado por Deus, tá? Agora, o que nós temos de ter em mente nesta manhã, e eu sei que esse tema é bastante difícil de entender, até porque a parte majoritária não acredita desta maneira, né? Mas nós temos de ter em mente que a Bíblia afirma que Jesus é o mistério de Deus. Então é muito difícil entender, mesmo nós estamos aqui, temos um homem aqui de peso, pastor PH. Literalmente, né? Literalmente. E sabemos que vai ser bem difícil da gente chegar aí num denominador comum, tá? Eu até entendo, preciso compreendê-lo,
e sei que ele vai me compreender também. Quando a gente trata de um tema como esse, pastor, geralmente a gente sai como herege, tá? Porque não é aquilo que normalmente se acredita. O senhor defende a Trindade ou não? Sim, com certeza. O senhor defende a Trindade, mas entende que Jesus foi criado. Foi gerado. Gerado. Tá? Então eu defendo a Trindade, mas numa eternidade passada, não podemos entrar nesse mérito. Vamos aqui até ficar com Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós. As que estão ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, tá? Então, nós temos uma revelação plena e vamos, no transcorrer desse programa, estar apresentando aqui os versos afirmando assim tal qual eu creio. Ok. Pastor Paulo Henrique, eu vou fazer a mesma pergunta, né? Jesus é o primogênito da criação, devemos entender isso literalmente ou não? Se eu falar que sim, então vai falar que não tem debate, mas no sim, nós vamos precisar, como diz o Matuto, desnudar o texto. Não tem jeito, exegese em cima de exegese, grego em cima de grego, texto em cima de texto, doutrina em cima de doutrina, concílio em cima de concílio, porque o senhor matou a charada. Se a gente falar que ele é o primeiro, tanto gerado quanto criado implica num início. Então no Marco 0, o senhor já trabalhou, já levantou a lebre. Qual que é a lebre? Tá, foi criado quando? Ah, não sei. Primeira implicação. Então assim, eu vou defender que Jesus não é o primogênito, ou seja, o primeiro a ser gerado nem a ser criado, porque isso vai gerar um problema gigante na Trindade. Porque se eu defender que Jesus foi gerado ou criado em algum momento da Trindade, isso se assemelha muito com uma doutrina das Testemunhas de Jeová. Embora troque a palavra gerado por criado, implica no início, implica num princípio. E dentro da Trindade, Jesus não pode ter sido criado. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Os seus dias são desde a eternidade. Eternidade é sem princípio de dias nem fim. Aqui a segunda, a terceira, a quarta implicação. Então eu vou defender que Jesus é o primeiro a existir no universo. E aí a gente vai precisar, talvez, o Colossenses capítulo 1, versículo 15, o primogênito sobre toda a criação, não é sob toda a criação. No português é simples de resolver, mas trabalhando aqui esse texto, e temos vários outros textos, não só Colossenses capítulo 1, versículo 15, João capítulo 1, versículo 3, João capítulo 1, versículo 10, João capítulo 1, versículo 18 e vários outros textos, João 10, 30, eu e o Pai somos um, não significa ser o mesmo, mas implica inclusive nessa questão de ser gerado, porque se o Filho foi gerado, então o Pai também precisa ser gerado e o Espírito Santo também precisa ser gerado, porque a definição da doutrina da Trindade, inclusive terminei de lecionar matéria de teontologia semana passada, o Pai não tem princípio, o Filho não tem princípio, o Espírito Santo não tem princípio. Nem começo de dias e nem fim. Esse é o conceito basilar da Trindade. Quando eu afirmo que Jesus teve um começo, tanto gerado quanto criado, eu interfiro e destruo completamente a doutrina da Trindade. Vou defender que não, e ao longo do debate a gente vai fazer as colocações devidas. Pastor Cícero, o senhor defende que Jesus, o senhor trocou a palavra criado por gerado, mas houve um ponto onde ele não existia? E ele passa a existir ou não? Sim, eu acredito desta maneira com base na Bíblia Sagrada. Para nós entrarmos nesse mérito, precisamos entender primeiro o que? Deus tem 5 tipos de filhos. Primeiro filho, Jesus, por geração. O segundo tipo de filhos que Deus tem são os anjos por criação. O terceiro tipo de filhos que o Senhor Deus tem foi a humanidade em geral, por formação, formou do barro. O quarto tipo de filho, Israel, por eleição, e o quinto tipo de filhos é a igreja por adoção. Tá? Então nós temos que entender tudo isso daí, para nós podermos compreender a maneira como o Senhor Jesus foi gerado. O pastor falou aqui, então nós vamos ter que ter em mente que um dia Jesus não existiu. O pastor Paulo não é pai, né? Não é casado. O pastor César é pai? Sou pai. É pai. Então teve um momento que o senhor não era pai, concorda comigo? Sim. O senhor teve um filho, teve um momento que esse filho não era filho. Então nós vemos em toda a Bíblia, temos que entender isto. Está bem claro. O próprio Cristo sempre se dirigiu a Deus como meu pai. Tá? Há outras situações em que ele chama Deus de meu Deus. Agora nós temos que ver aqui, Colossenses 1, 26, 27,
A Bíblia chama ele de um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, outra vez mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 2:2, parte B, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Colossenses 3:1b, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 4:3 e 4, a fim de falarmos, Paulo, né? A fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Então, pastor, eu gostaria de começar, eu não sei qual é o tempo, se é cronometrado, não? Tá bem. Eu quero começar, pastor PH, posso chamar de PH? Fica à vontade. Então eu quero começar perguntando, antes de apresentar os versos que corroboram conosco nesse debate, atinentes ao Senhor ter sido gerado ou criado, né? Algumas perguntas eu quero fazer. Onde temos, pastor PH, o Senhor Jesus no Antigo Testamento? 2, porque Jesus não é Deus e porque, eu digo Deus Pai, tá? Nós sabemos que ele é Deus, tá? Jesus, desde a sua geração, Deus o gerou Deus, isso aí eu não tenho dúvidas disso, tá? Mas na escala, porque Jesus não é Deus e porque Deus não é Jesus. 3, porque ele assentou-se à destra do Pai somente depois da ressurreição. Hebreus 9:24, Marcos 16:19 e Lucas 22:69. Salmo 110:1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, houve um momento em que ele não estava sentado à direita de Deus. Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pastor Paulo. O senhor fez muitas perguntas, com certeza não terei tempo de responder todas. Vou tentar fazer um apanhado aqui, trabalhando em cima das questões. O senhor pediu para mostrar Jesus no Antigo Testamento. Eu vou fazer o uso da teologia do Antigo Testamento no Novo, partindo de João capítulo 1, versículo de número 1, texto que todo mundo conhece, né? Evangelho kata Ioannis ina. Enarren hologos kai hologos en proston teon kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se o senhor partiu do princípio entendendo que eu posso achar ou me confundir com um unicista ou modalista, já deixo claro que eu não sou. Eu acredito piamente na doutrina da Trindade. Então, para mim, separadamente, Jesus é uma pessoa e Deus é outra pessoa. O Pai. Exatamente. Jesus não é o Pai, Jesus é o Logos, que no Antigo Testamento não existe nenhum texto que chama ele de filho. E o senhor coloca Jesus como filho desde a eternidade. Eu retribuo uma pergunta. Me mostra um texto na Bíblia quando aponta Jesus para ou filho eterno ou filho no Antigo Testamento. Essa é a primeira implicação. Eu respondendo, fazendo uma outra pergunta ao senhor. João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No entendimento de Pedro, no discurso de Atos, capítulo 3, versículo de número 12, Pedro vai falar assim: vocês mataram o autor da vida. Aqui é a grande implicação. Se ele é o autor da vida, como que existia vida sem ele? A mesma teologia paulina, joanina, petrina, lucana, marcana e matiana trabalha essa ideia de Jesus ser o primeiro criador de todas as coisas. Não e é por isso. Dúvida disso, tá? Então, mas do jeito que o senhor coloca primeiro. Não coloca ele como sendo o primogênito. Ele é o autor da vida, tenho certeza disso. Tudo bem, eu tô perguntando, que vida existia antes dele? Se no Marco 0 ele passou a ser gerado, é o que o senhor defende. Eu tô respondendo que não. Porque os textos da Bíblia, na mente de todos os autores da cristologia, mostra claramente que ele é o primeiro a existir. Mas toda a vida passou a existir depois dele. Porque ele é o princípio, o primogênito. Então ele é o autor da vida, claro. Exatamente, mas do jeito que o senhor coloca ele como não existindo no Marco 0, o senhor deixou bem claro aqui na inicial, ele passou a existir em determinado momento da história. Eu pergunto, qual é o determinado momento da história que ele passou a existir ou que ele não existia? Bom, essa é a pergunta. Vamos lá. Não dá nem pra desenvolver, porque... Mas fica tranquilo, o senhor tá certinho. Por que o quê?
Porque ele fez várias perguntas. Então eu pode concluir. Responder. Pode concluir. Quer que Não, eu é até repita as aqui. perguntas? Não dá tempo. A ideia é essa. Para mim, Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Ele sempre existiu e os textos deixam claro que sem ele, ou seja, sem ele existir, nada teria sido feito. O senhor pediu para mostrar Jesus no Antigo Testamento. Eu mostrei com João capítulo 1, porque esse João capítulo 1 vai fazer referência a Bereshit, a Rata, ou seja, a Gênesis 1:1. Primeira palavra que a Septuaginta usa aqui, arquê, né? Ou alguns querem utilizar tanto a expressão arre, se refere a reshit, que é princípio de tudo, começo. Ou seja, nos textos não existe nenhum momento na história que Jesus não tenha existido. E aí eu pergunto, qual é o momento na eternidade, que nós chamamos de Marco Zero, que Jesus não existia e que Deus tenha o gerado? Ok, bom, vamos lá. Pastor Cícero, parece que a posição do irmão é muito parecida com a posição das TJs, conforme ele disse, pelo menos até agora é bem parecido. O senhor entende, então, que há um momento em que a Trindade não existia? Pastor César. Eu perguntei se o senhor crê na Trindade, você falou, não, eu sou trinitário, creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não sei o quê. O senhor crê na Trindade, então a doutrina da Trindade são três coiguais, não são três deuses, mas são três pessoas distintas que formam, que esses três pessoas são a essência de um único Deus verdadeiro em três manifestações, três pessoas, na verdade não manifestações distintas. Mas há um momento, o senhor crê que Jesus é o princípio da criação de Deus, é o primeiro a ser criado, então ele foi gerado, o senhor trocou a palavra criado por gerado por alguma razão, mas houve um momento onde o Pai existia sem o Filho. Se houve esse momento, então houve um momento onde não existia Trindade? É assim que o senhor entende? Sendo ele gerado num determinado momento, com certeza. Agora, o que nós temos de entender é que nós não vamos jamais entender esse princípio, tá? Como era o princípio de todas as coisas. Aí nós vamos até ter que discutir a criação, formação do mundo. Alguns acreditam que os dias ali de Gênesis 1 são dias literais de 24 horas, outros acreditam que são eras criativas. Então, quando Deus... Nós não sabemos nada acerca da eternidade passada, e é importante nós termos em mente que o irmão falou aqui de eternidade. O termo eternidade grego é aionos, né? Ou aionos tu aionos, que se refere a século. Agora, geralmente esse aionos tu aionos se refere a uma eternidade futura, nem sempre passada. Mesmo porque nós não entendemos nada, a Bíblia não relata nada acerca de eternidade passada. Tá? Aí nós teríamos que discutir como Deus passou a existir, quando, sei lá, é um negócio complexo que não tem na Bíblia. Nós não vamos conseguir chegar nesse ponto pastor, nunca, mas sabe o que acontece? Desculpa até interromper o senhor. É que assim, quando eu citei a ideia da eternidade, baseado na expressão olam em hebraico, que é retratado em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e o conceito de eternidade é sem princípio de dia nem fim. Então assim, se o senhor der um conceito quebrado ou pela metade, que é da forma que o senhor está apresentando, vai parecer realmente que a gente não expõe. Eu só queria fazer essa colocação que é baseada em Miqueias 5:2, não quero tomar o tempo do senhor, fica à vontade. Sim, agora nós temos que entender, Colossenses capítulo 1 diz qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então está bem claro, é o protótocos de toda a geração, porque nele foram criadas, então eu não tenho dúvidas, pastor PH, sim, que Jesus, ele é antes de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Então, ele é o autor da vida, ele é o autor do mundo, dos planetas, das galáxias, enfim, ele é o criador. Eu concordo com João capítulo 1. Essa posição é igual das TJs, então, que ele é criado, mas ele é criador de tudo que foi criado depois dele. Eu acho isso daí, pastor, muito subjetivo, tá? E eu acho até um tanto depreciativo, porque nenhum teólogo pode pensar um pouco diferente daquilo que é majoritário, que as pessoas associam esse teólogo a TJ. Não é o que eu tô falando, pastor. Eu tô dizendo assim, a sua posição, ela já tem uma escola, que é o arianismo, certo? Então, dentro do arianismo, não é que eu estou querendo colocar o senhor lá. Sim. É que o senhor se coloca como quem defende o que o Ário, o bispo de Alexandria, o Ário, que foi excluído da igreja e tal, por conta dessa posição, defende. Então me perdoa se eu estou passando essa ideia de, eu quero colocar o senhor nesse quadrado. Aqui, sim, na minha cabeça teológica, da minha formação, então eu ouço o seu discurso. Falo, isso aí é o arianismo. É
formatação, uma apresentação diferente do arianismo. O irmão, como teólogo, conhece o arianismo, Sim, né? sim. O irmão é ariano, então? De maneira nenhuma. Não sou ariano, não sou TJ, tá? Eu defendo uma cláusula aqui que eles defendem. No entanto, eu não tenho qualquer vínculo com o pensamento certo. desse povo. Só tá? nesse ponto. Agora, o que eu defendo é importante deixar bem claro, é embasado na Bíblia. Nós vamos mostrar versos aqui que apontam Jesus sendo criado, sendo gerado por Deus, tá? Então nós vamos ter que reescrever a Bíblia, rasgar algumas páginas, tá? Para que nós possamos nos adaptar ao pensamento moderno. Pastor, mostra um texto pra mim, quando Jesus foi gerado ou criado, só um. Sim. Vamos lá então. Na eternidade, porque no ventre de Maria a gente já sabe que ele tinha que vir mesmo. Sim. Só claro. pra eu fazer meu discurso aqui, eu dou o meu tempo pro senhor mostrar um texto Vamos lá. pra mim, que Jesus foi criado ou gerado. Tá bem, então eu vou apresentar alguns textos. Não, só um, pode ser só um, que a Tá gente bem. trabalha em cima desse. Mas Hebreus 5:5, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, do grego gegeneka. Certo, é esse texto Hoje te gerei. Legal. E me desculpe o pastor, antes de passar a palavra pro irmão, não vamos dizer que esse hoje te gerei se refere à vinda de Jesus ao mundo, não. Não, fica tranquilo, Tá? só apresentou o texto, eu vou fazer a contra... É o Salmo, né? É uma citação do Salmo. Vamos lá, pastor Paulo. Bom, primeira questão, citar esse texto como Jesus sendo criado na eternidade, a gente tem várias implicações. A primeira é o senhor trabalhar a questão gramatical, que esse hoje está se referindo à eternidade, porque o hoje era no dia do autor. Né? Para mim, o escritor dos Hebreus é Paulo. Então, por exemplo, esse hoje está se referindo, então, no momento que Paulo está fazendo a menção ali na datação que o texto foi escrito. O autor está citando Deus. Deus dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. Perfeito. Tá? Então foge de regras de semântica, de sintaxe, tudo bem. Tá? Foge dessas regras. Quando foi o momento, então, que hoje eu te gerei? Hoje Esse na texto... eternidade. Não, então, deixa eu fazer a explicação. Esse texto é a menção de Salmo 2:5, quando ele esse Salmo 2:5 é uma profecia acerca do nascimento de Jesus, e Paulo também vai falar isso em Hebreus capítulo 1, versículo 5, quando ele diz, feito tanto superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse momento é o momento da geração no ventre de Maria. Então esse texto de maneira nenhuma prova que Jesus foi criado na eternidade por Deus, porque quando eu falo, mostra o texto da eternidade, o senhor não acha. Agora eu vou explicar a questão do texto que o senhor fez menção. O senhor quer mais um verso? Não, aí não, é porque não dá tempo, senão a gente fica, se eu falo o texto eu respondo, se eu falo o texto eu respondo, senão eu não desenvolvo meu pensamento aqui. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas infelizmente não é. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que é o texto que o senhor fez menção, em grego diz assim, Rosestin e contu theo, tu aurato protótocos passes kitseus. E o que nós devemos nos prender aqui é justamente essa expressão que o senhor trabalhou, que é a palavra protótocos, muito mal compreendida pelos testemunhas de Jeová, e acredito que dentro dessa má compreensão o senhor está fazendo uma análise um pouquinho equivocada. Primeiro, a expressão protótocos é a junção de duas palavras, ela é um adjetivo no texto, nominativo masculino no singular, e esse adjetivo é a junção de duas expressões. Eu tenho um verbo, ticto ou ticton, e eu tenho um adjetivo que é protótoco, que é protótocos, que é Protós. protos, né, ou protós. Então, protós. Essa expressão, quando eu pego a ideia proto, é antes, é o primeiro, que vem primeiro, o número 1. E essa expressão, juntada com ticton ou tictos, é que traz luz, que vem da palavra hebraica yalad, ou seja, aquele que gera, aquele que faz gerar. Então, na mente de Paulo, Jesus, esse que é o primogênito ele está acima de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro a existir, ele é o primeiro a gerar, ele é o primeiro a trazer luz, e isso vai corroborar com a teologia joanina e teologia paulina que eu trouxe anteriormente. Então, nesse texto, nessa palavra, nesse adjetivo, protótocos, eu não posso falar que significa a mesma coisa, como o senhor deu exemplo usando o pastor César, se ele um dia foi filho. Jesus não foi filho na eternidade. Jesus é igual ao Pai, nunca criado, nunca gerado, o primeiro a existir e trazer a luz. E para concluir, pastor César, João vai ter esse entendimento quando ele fala, a luz estava no mundo e as trevas, e o mundo foi feito por ele, e as trevas não a derrotaram. Não tenho dúvida nenhuma disso tudo. Mas o senhor coloca diferente. Pastor Cícero. Sim. Então vamos lá. Primeiro, eu não concordo com
essa interpretação do protótopos que o senhor apresentou. Não, o senhor pode ficar à vontade para discordar. Exatamente. Eu tô com o texto grego aberto aqui. Nós temos aí, nós temos o protós, que é o primeiro no tempo e em ordem, protós com ômega e ômicron no final. E temos o protós, ômega, que é pela primeira vez, tá? Isso aí os léxicos apresentam assim. Então, o que nós temos aqui o protótocos. Pastor, é que assim, eu entendi, vocês são professores de grego para mim, mas esses dois termos, na verdade, são intercambiáveis. Mas pode seguir. Sim. O protótocos, ele é interpretado por primogênito, o mais velho, precedente em criação. Você pode pegar o léxico. Não precisa pegar o léxico, o texto está aberto aqui. Tá, agora, só um momentinho, por favor. Hebreus 1:4. Feito, olha só o termo, verbo fazer, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, que vem do grego tusuto kreiton genômenos, tá? O que nós temos aí? Nós temos um aoristo médio. O verbo aoristo, o senhor sabe que é um verbo que não tem tempo, ele aconteceu, não tem um tempo definido. Médio, a voz média no grego se refere quando a ação verbal acontece com o próprio sujeito. Então, então esse me é a voz média na língua portuguesa, tá? Então nós temos aqui um aoristo médio, particípio genitivo, singular masculino de gênetos, que é nascido de. Estou apresentando aqui a tradução do grego. Eu até gostaria muito de apresentar muito o grego, pastor, porque quem está... Você fala no verso 4? É o Hebreus 1:4, tá? Feito. Então, o feito é genômenos, que ele é o aoristo médio de genetos, nascido de. Agora nós temos ainda, pastor, um verso contundente, Apocalipse 3:14. Isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o próprio Jesus se autodenomina aqui, em Apocalipse 3:14, como sendo o princípio da criação de Deus, tá? No grego, heiarche tes ktizeus, né? Que significa dar existência, criar. O senhor pediu outros versos, nós temos aqui 3:10 de Colossenses. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos vários textos bíblicos, pastor, apresentando Jesus como tendo sido criado ou gerado da parte de Deus. Então nós não temos nenhuma dúvida, pastor César, que lá no princípio, Jesus, Deus, vamos usar aqui uma linguagem antropomórfica, como os teólogos gostam de usar, né? Deus somente, Deus o Pai, somente. A primeira coisa que ele gerou, o Filho. Então agora nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. A Trindade, ela existe desde o princípio, tá? Daí passaram a surgir todas as coisas. Então primeiro o Pai criou o Filho. Sim, depois o Espírito Santo, seria isso? Não, o Pai existe com o Espírito Santo, certamente, porque nós não temos nada... Então o Espírito Santo é anterior ao Filho. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus. E existe até... Mas o Espírito é uma pessoa distinta do Pai. Sim, certo? claro. Então tem o Pai e o Espírito e por último o Filho. Então, existe até na própria linha teológica muita confusão acerca disso. Nós notemos que os teólogos apresentam Pai, Filho e Espírito Santo, como se tivesse escala. Existe teologicamente essa colocação. É que essa escala é criada por Jesus, né? Tá, Lá na ordem do batismo ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, se existe uma ordem, alguém apareceu primeiro. Então, é que na sua ordem, primeiro tem o Pai, depois o Espírito, por último o Filho, certo? Jesus colocou essa ordem. Agora, nós temos que admitir, apesar da Bíblia não dá margem, né? Mas nós temos de admitir que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Assim como eu tenho o meu Espírito, o ser humano tem, ele é tricotomo, né? Então é corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Bom, pastor Paulo, comecei esse bloco com o pastor Cícero, concluí ele com o senhor e aí depois a gente vai para o intervalo. Perfeito. Bom, Hebreus capítulo 1, versículo 4,
É que assim, o senhor, eu entendo, mas pro senhor ser o professor de grego e ser um exegeta, o exegeta não se pega muito texto. Ele pega um texto e trabalha. Então, parece que é uma cortina de fumaça. O senhor citar vários textos e do meu lado eu não vou conseguir trabalhar um por um, porque como sendo exegeta, eu tenho que entrar no texto, trabalhar o grego, trabalhar a gramática. Então, se eu pudesse reservar a um texto ou outro, por vai vez, ficar né? até... porque vai ficar conglomerado de texto, eu também sei. Então, mas o senhor perguntou para mim, não quero interferir, o senhor falou, apresenta um pelo menos. Então, aí eu só apresentou 10 e fora do contexto, mas com todo respeito e carinho, que o senhor sabe que eu tenho. Hebreus capítulo 1, versículo 4, é o texto que o senhor apresentou como Jesus sendo criado. Tesouto kriton genomenos. E é essa expressão que o senhor trabalha, que é o verbo aoristo, particípio médio nominativo masculino no singular. Esse texto, na verdade, quando a gente vai trabalhar, o senhor falou da ideia de ser criado, mas baseado em Hebreus 1, mas assim, essa não é uma melhor tradução. A melhor tradução seria nascer, nascido. Sim. Então, de novo, se o senhor quer a todo custo colocar essa criação e essa geração na eternidade, e esse nascimento é no ventre de Maria. Eu tô pedindo pro senhor mostrar um texto que mostra Jesus sendo criado na eternidade, e o senhor cita vários textos e nenhum deles prova Jesus sendo criado na eternidade. E o senhor mesmo na inicial falou que não dá para ser assertivo quanto ao tempo. E uma coisa que o senhor falou na inicial que me deixou também bastante assustado, eu sei que a gente vai pro intervalo, eu vou deixar esse aqui. O senhor falou de 5 filhos de Deus, eu achei engraçado. Mostrar um texto na Bíblia, só um, que chama os anjos de filhos de Deus. Tem vários. Na eternidade, como sendo primeira criação. Os filhos de Deus foram criados como os anjos, não lá em Jó. Mas ninguém falou de primeira criação. Eu Tudo falei bem, de ordem eu criada. sei, eu queria que o senhor mostrasse pra mim, não lá em Jó, que falou assim, e os filhos de Deus vieram se apresentar. Sim, tá, ali é os esse não é anjos. o tema aqui hoje, pastor. Mas Desculpa. então por que o senhor citou? Nós estamos falando sobre primogênito. Mas então por que o senhor citou? Citei Não, mas ele citou questão porque ele falou assim, Deus Deus tem tem 5 cinco tipos de classes de filhos. filhos. Classes, Beleza. só citou nesse Então, sentido. para finalizar, é o seguinte, todo o texto que o senhor está fazendo menção, tentando colocar Jesus sendo gerado na eternidade, não bate, não pega. Essa tradução não é a melhor. Nasci é voltado por ventre de Maria, porque Jesus não é gerado, nem criado e nem nascido. Apocalipse E não tem um 3, texto. 14, então. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou trabalhar nele, mas esse aqui, Hebreus 1:4, já foi desfeito. Bom, vamos para um intervalo. E você, qual a sua opinião? Quando a Bíblia diz lá em Colossenses que ele é o primogênito da criação, significa o primeiro que foi criado? Como que funciona essa questão? Vira aí e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A semana passada, a Faculdade Teológica Bethesda abriu vagas para o projeto de capacitação na escatologia bíblica. Sabemos que no Brasil nós temos correntes, né? O pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Pensando nisso, a FTB tem um curso de pré-tribulacionismo, de escatologia pré-tribulacionista. Quem ministra esse curso é o pastor Juliano Fraga. E temos um curso de pós-tribulacionismo, escatologia pós-tribulacionista. Quem ministra esse curso sou eu.
como o curso de pós-tribulacionismo é maior, mais denso, com material didático, 12 matérias, 12 módulos, né? 200 e poucas, um pouco mais de 250 páginas de conteúdo, então ele é um pouco mais caro. Então você tem aí, tá aparecendo aí na tela, 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, as ressurreições da Bíblia, né? Quantas ressurreições tem, qual é a ressurreição dos salvos, dos perdidos, como que a Bíblia apresenta essas ressurreições, em que momento, as bodas do Cordeiro, o milênio, as batalhas do Apocalipse, então tem a batalha do Armagedon, tem a batalha de Gog e Magog, como entender cada uma delas, em quais momentos elas acontecem, selos, trombetas e taças. Então, como é que funciona? Um selo e a trombeta, são 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São intercambiáveis? Não são? Como esses selos, taças e trombetas estão distribuídos na Bíblia? No livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém, a escatologia da Bíblia, enfim. Ponto a ponto, você vai caminhar comigo e também com o Juliano sobre a escatologia, numa visão pré-tribulacionista com o pastor Juliano Fraga, que é um grande pré-tribulacionista, e na visão pós-tribulacionista comigo. O curso de escatologia pós-tribulacionista custa R$140 por mês, 149. E o curso de escatologia pré, mais barato, custa 69. Então você soma 149 mais 69. Tá? Esquece esses valores, você paga só 69 e leva os dois. São 10 parcelas de 69. Eu acho que é R$69,90. Tá? Então, pelo preço de uma, você leva as duas, né, pelo preço da mais barata, mais ou menos isso. Se você somar as duas, tem uns 60 e poucos por cento, 70% de desconto. Então, se você pode investir R$70, R$69,90 por mês, sem juros no cartão, sem juros, tá? Se você quiser pagar em menos vezes, eu quero pagar em 2, 3 vezes, fica mais barato ainda. Então, é só me chamar pelo WhatsApp, o WhatsApp está disponível para você, 0 operadora 11 aqui em São Paulo, 97511-3385, 011 97511-3385, 7511-3385, coloca teu nome e tracinho escatologia, ou chama pelo link que aparece aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem o link e também no chat aqui tem o link, só clicar e fazer a sua inscrição. Escatologia pré e pós-tribulacionista por R$69. Vem pra gente, vem com a gente, vamos crescer na fé, na graça, no conhecimento. Eu sou pré. Irmão, faça o pós, veja. Eu sou pós, ouça o pré, veja, analise, veja os textos, veja a coerência. Vale muito a pena, você tem que dominar o assunto. Então, 97511-3385, você investe R$69 por mês e tem todas essas duas formações pela faculdade, credencial de aluno dá desconto até no cinema, são 2 formações, no final você tem um certificado de cada, então vamos embora crescer na fé. Invista R$69 no seu ministério e vem para essas 2 formações. 97511-3385, ou é só clicar no link que está fixado aqui no chat. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Eu comecei o bloco passado, né, com o pastor Cícero. Volto com ele aqui, então, para a sua continuação. Sim. Fala mais perto do microfone, pastor. Hebreus, capítulo 5, nós temos aqui: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Que versículo que é? Hebreus 5:5. Mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Vou pular aqui alguns versos e vou para o verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Tá? Então nós temos aqui, pastor César, pastor Paulo Henrique, vários textos apresentando Jesus, e nisto vocês também vão concordar, né?
Só que parece que há um paradoxo nessa concordância de vocês. Vários textos apresentam Jesus como filho. Como ele passou a ser filho? Tá? Ah, tá. Vocês vão responder. Ele era filho de Deus. Sim, isso daí está na Bíblia inteira. Então, eu quero, de maneira bem rápida, e deixar aqui para o pastor Paulo Henrique, por que aquilo que eu perguntei no princípio, por que Jesus é filho? O que o tornou filho? Tá? Ok. E também quero deixar aqui já para o pastor o Apocalipse capítulo 3 e 14. Quando ele mesmo diz que é o princípio da criação de Deus. A que princípio ele se refere? Ok, pastor Paulo. Perfeito. Então, quando o senhor usa Hebreus capítulo 5, versículo 5. De número 5, e vários outros textos que o senhor usou também, Hebreus capítulo 1, versículo 5 também, o senhor dá uma ênfase nessa questão do filho. Primeiro, Jesus é o filho de Deus a partir do ventre de Maria. Porque eu fiz a pergunta e o senhor não responde. Me mostra um texto na eternidade que Jesus foi criado por Deus. Esses textos que o senhor está fazendo menção não se refere a Jesus ter sido criado nem gerado na eternidade. É o seu pensamento. Não, é o meu pensamento, não é a Bíblia. Se eu falar assim, Jesus foi criado na eternidade, o texto que eu estou apresentando não mostra. E eu vou mostrar para o senhor que Hebreus capítulo 5... Se eu perdi o texto, ele está dizendo um texto onde ele é chamado de filho. Antes, né? E aí é referente a Salmo 2, que é uma profecia se referindo ao nascimento do ventre de Maria. Hebreus capítulo 5, versículo 4, é nada mais e nada menos que Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz assim, no batismo de Jesus: então uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer, ou em quem eu me agrado, ou em quem eu me comprazo. No Monte da Transfiguração, esse é o meu filho, a ele ouvi. Jesus é o filho de Deus a partir do ventre de Maria, porque ele foi gerado do ventre de Maria. Antes ele não era filho, então? Não tem um texto na Bíblia que fala que era. Porque mas antes ele era o quê, então? O Logos. Igual a Deus. Peraí, pastor. Conclui o argumento, vamos lá. Não, posso responder para ele, não tem problema nenhum. Então assim, tá claro aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Porque se tem um momento na eternidade e no momento no ventre de Maria que Jesus foi gerado 2 vezes, então a gente vai precisar falar que Jesus foi filho de Deus 2 vezes. O senhor mostra 2 gerações de Jesus, uma na eternidade e uma no ventre de Maria, porque todos esses textos estão falando do nascimento de Jesus no ventre de Maria. Agora, quando o senhor trabalha Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando o senhor traz a ideia de narquê, narquê vem da palavra hebraica reshit, que vem da expressão rosh, que significa cabeça. Vai de novo falar a ideia que é o primogênito, o primeiro, desde o princípio, atemporal, o primeiro, o preeminente, ou seja, sempre existiu. O primeiro, quando fala da criação de Deus, aí o senhor vai falar assim, qual foi o momento então que Deus o criou? O senhor vai trabalhar justamente com as expressões ocultas, que para mim é cortina de fumaça. Deuteronômio 29, 29, que é quando o senhor não tem a resposta. O senhor vai trabalhar a ideia de mistério. Paulo vai falar assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade. Deus foi revelado em corpo, em carne. Por que ele não fala assim, o Filho de Deus foi revelado em corpo ou em carne? Mostrando que na eternidade ele é Deus igual ao Pai. Ele não fala que o Filho foi revelado, porque o Filho que foi revelado era algo inédito. Deus colocou a semente, em grego, espermatos. A semente quem colocou no ventre de Maria foi Deus. A semente de Jesus é incorruptível. Não existiu uma semente como essa. O gerado e o nascido é, portanto, no ventre de Maria, porque não existe nenhum texto na Bíblia, até o momento, com os quais o Senhor tem apresentado, que mostra Jesus sendo criado por Deus em algum momento da eternidade. Pastor Cícero. Mas o senhor não está entrando em contradição? É aquilo que eu disse, é um paradoxo nisso que o senhor está afirmando. Jesus, então, passou a ser filho de Deus no ventre de Maria. É o que o senhor afirmou agora. É o que a Bíblia fala. Não. Só se o senhor mostrar ele sendo filho antes de ser no ventre de Maria. Então, Jesus, ele é mais novo ainda do que eu pressuponho aqui. Porque se ele passou a ser filho de Deus somente agora, 2000 anos atrás, ele não era filho de Deus antes. Ele era Deus igual ao Pai. É isso que a Trindade defende. Sim, pastor, mas nós temos que entender o seguinte... nós vamos lá para Filipenses capítulo 2,
que ele, achando-se na forma de Deus, não usurpou ser Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Ser igual a Deus, lá no texto. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, forma de servo e tal, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, nós temos na Bíblia, tá, que Jesus, ele não passou a ser filho somente agora. Mas então, ele pastor, é filho desde ele é filho desde a eternidade. Então mostra um texto que fala que Jesus é filho desde a eternidade, o senhor não mostra. Sim, mas aí o senhor não constrói a teologia. A própria apresentação do Senhor... Aonde que está a minha contradição? Está sem contexto. Como assim está sem contexto? Onde que está sem contexto? Porque o fato, hoje te gerei, que interesse tinha Deus, pastor César e ouvintes, que interesse tinha Deus falar hoje, se referindo ao hoje, mas é uma profecia, do dia em que ele veio. Mas é uma profecia. Esse hoje é lá da eternidade passada, pastor, tu és o meu filho hoje. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que o senhor está equivocado. Sim. É o seguinte, Salmo 2,5 não pode ser... 2,7. Salmo 2,7 não pode ser um texto imediato, porque quando eu falei que Paulo em Hebreus está usando hoje no tempo dele, o senhor falou assim, mas o tempo é na eternidade, porque a menção de Salmo 2,7. Então é o seguinte, se Deus está falando, hoje eu te gerei, ele tinha que ser gerado no momento que foi escrito o Salmo. Só que o texto é uma profecia. E de novo, quando o anjo Gabriel vem falar com a Maria, e tem todo aquele contexto de José, ele não está se referindo ao passado. Nem questões gramaticais, se o senhor quiser estar no hebraico aqui também, fica à vontade. Agora é o seguinte, o que tá pegando aqui? Tá pegando que o senhor tá querendo colocar um texto que mostra que Jesus é gerado no ventre de Maria, tu é meu filho, hoje te gerei, e o senhor não consegue mostrar um texto que fala que Deus gerou Jesus na eternidade. É uma implicação, um paradoxo que o senhor criou na sua cabeça, porque eu tô colocando todo o contexto aqui. O Salmo é o contexto da profecia, o Novo Testamento fala do contexto da profecia, Paulo fala do contexto e o momento da profecia, João fala o momento da profecia, eu tô falando que o meu texto, a minha apresentação, tá sem contexto. Então eu queria que o senhor apresentasse, não só falar, né? Então vamos lá. No Salmo 2. Esse termo protótocos, que é... O senhor já mudou de novo. Não, no Salmo 2. Não, mas peraí, eu preciso chegar no ponto que ele quer, tá? E é do jeito que eu... Porque esse do protótocos, inclusive, eu li o texo em grego e trabalhei ele na íntegra. Então vamos por parte, vamos lá. É que assim, o senhor que propôs o Salmo 2, e aí ele tá trabalhando no Salmo 2. Sim, o hoje eu te gerei, não tenho certeza nenhuma que se relaciona à eternidade passada, mesmo porque eu te perguntei, o senhor não respondeu até agora. Não, agora o senhor não tem certeza. Vamos entender. Vamos lá. César, mas agora que ele não tem certeza, porque antes ele tinha. Mas eu vou perguntar, vamos lá. Não, mas eu tenho certeza e continuo com certeza. O hoje te gerei no Salmo, o senhor entende que é antes da criação. Sim. Mas aí fica, porque o contexto do Salmo, eu não sou professor de grego como vocês, mas o texto diz assim, ó. Eu, porém, versículo 6, Salmo 2,6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está falando de Cristo, que seria constituído rei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Se esse gerado aqui foi na eternidade, primeiro, significa que os montes também são feitos na eternidade. Porque ele fala assim, eu vou proclamar o Senhor rei no monte Sião. Se isso tem a ver com a eternidade, então na eternidade já tem os montes. Por isso que a ideia é que esse tu és meu filho, hoje te gerei, está preso ao tempo, porque está preso também ao versículo 6, que fala, tu és meu rei, eu te constituí meu rei sobre o monte Sião. Se este te gerei e te constituí falam de um tempo na eternidade, então parece que os montes também foram gerados desde antes da eternidade. Qual é o verso aí que o senhor está lendo? 6 e 7, o verso que vocês estão trabalhando. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. Olha só, vamos entender aqui. Recitarei o decreto. Então o decreto já existia. O salmista vai recitar esse decreto que já existia na eternidade, tá? O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, nós não podemos entender que isso aqui seja uma profecia somente, até porque há textos bíblicos que eles tanto se referem ao passado e se cumprem também no futuro, vocês sabem disso, né? Então não podemos entender. Agora, por que eu estou entendendo dessa maneira? Com base no Apocalipse 3:14, onde o próprio Cristo, e o pastor até agora não me respondeu, onde o próprio Cristo diz que ele, são palavras do Senhor Jesus, ele é o princípio da criação
de Deus. São palavras do Senhor Jesus, não são palavras minhas, está na Bíblia, está no Apocalipse. Respondi, né? Tá? E no texto grego, o senhor disse narque, não é narque, é re-arque. O re aqui é o artigo feminino, né? Mas em alguns casos se refere ao masculino, o senhor sabe disso. Então, re-arque tes ktizéus, que significa o princípio da criação. Se ele é o princípio, como nós temos ele como princípio em vários outros textos, ele aparece como protótocos, tá? A que princípio então se refere esse? Me responda somente isso. 3:14? 3:14. Vamos lá, pastor Paulo. Então, o senhor está voltando no Apocalipse, a cortina de fumaça. Eu já respondi. Sim, mas o senhor está falando de cortina de fumaça, mas são versos que se referem a Jesus, tudo pastor. Bem, mas eu já respondi. Eu acho que esse termo, me desculpa, só um minutinho, eu já ouvi esse tempo atrás de um outro debatedor, esse termo cortina de fumaça, tá? Eu não falo isso para nenhum debatedor, pastor, porque assim, eu acho que nós temos que entender o ponto de vista, o ponto de vista das pessoas. É meu ponto de vista, não é cortina de fumaça. Legal. Assim como eu posso dizer que o que o senhor está falando de grego, de hebraico, não é cortina de fumaça para tentar enganar, ludibriar as pessoas do outro lado, e não é assim. Legal. Tá ok, então, pastor Paulo. É assim, ó. Quando eu falo 3:14. Deixa eu só pontuar isso aqui, pastor Zé, por favor. Quando eu falo cortina de fumaça, é que todo o texto que o senhor levanta eu tenho respondido. Então, assim, qualquer coisa que eu falar aqui, pro pastor César é professor de hebraico, eu também, sou professor de grego, eu também. Se eu falar errado ou fora do contexto, eu não tô aqui para enganar ninguém. Então, assim... Mas quando o senhor diz que eu tô fazendo cortina de fumaça, eu tô enganando. Não é isso que significa cortina de fumaça. Só um minutinho. Quando eu falo cortina de fumaça, o senhor sai do texto que eu fiz a pergunta e vai para outros textos. Nenhum debate... Esse termo não é muito feliz, mas vamos lá. Mas assim, em nenhum debate eu arrumo aproximação com ninguém. Então, nunca entenda que eu tô querendo desrespeitar o senhor. Aqui é um debate. E com todo respeito, como sempre aconteceu, às vezes vai esquentar. Mas se o senhor levar pro coração, acho que não é. Não, mas não é coração. Tá, então vamos seguir aqui. Concluir. 3:14. A expressão, quando o senhor falou a ideia da expressão, o termo é separado em grego, né? É re-arque. É separado, não é? Então, assim, quando eu trabalhei a expressão de novo, eu falei assim, mas o texto lá não é arque, é re-arque. Peraí. Arque é a palavra que nós estamos trabalhando. O senhor falou narque, o senhor uniu ali como se fosse um ni, uma letra ni. Re-arque, a palavra é separada. A expressão arquetis, kitseus tu theo. Isso aí que é que tá no grego. Então, assim, eu respondi pro senhor dizendo que a palavra arque, o escritor João aqui, o mesmo escritor do Evangelho, vai trabalhar. Aí eu falei isso aqui, quando ele escreve em João capítulo 1, versículo 1, enarre, que esse arque é referente a Bereshit, que é Reshit, que vem de Rosh, que significa cabeça, que é o primeiro a ser criado. Fora do grego, eu fui no hebraico e trabalhei o contexto de porquê e a Septuaginta traduziu. Então ele é o primeiro a ser criado, o senhor está concordando com isso? Não tô falando isso. O primeiro a existir. Acabou de falar aí. Não. O primeiro a existir. O primeiro a gerar. Então, se ele é primeiro, ele teve um princípio, pastor. Deixa ele concluir a ideia dele, pastor, aí eu passo. Então, assim, se ele é o primeiro a existir, se ele é o primeiro, ele é o marco zero. E, de novo, quando eu falo, mostra um texto para Jesus ser criado, se eu não mostro, a gente trabalhou o contexto de Salmo capítulo 2, versículo de número 7. E aqui, em Salmo capítulo 2, versículo de número 7, o senhor tem um problema muito grande, porque quando a gente vai trabalhar o verbo azafra, a expressão é vou declarar ou declararei. Para entender da forma que o senhor tenta colocar como sendo na eternidade, o verbo tinha que ser um perfeito ducal. O que é isso? É que o sujeito já tenha praticado a ação de declarar. Mas essa ação de declarar está no futuro, deixando claro que Salmo 2,7 é uma profecia que vai se cumprir em Jesus no nascimento virginal de Maria. E, portanto, aqui não se cumpre e nem se assemelha a uma ideia de uma profecia com dupla referência. Bom, a gente começou esse bloco com o pastor Cícero, terminamos esse bloco com o pastor Paulo, e a gente vai passar um pouquinho do meio-dia, porque agora não vai ter horário político hoje, embora vai voltar daqui a pouco, né? Mas vamos ter mais uns minutinhos aí pela frente, então você pode continuar acompanhando a gente. A gente vai entregar aqui para a rádio, e se você quiser continuar acompanhando esse debate, vem para o canal do YouTube, da Música FM 105.7, ou César Cavalcante. Escolha aí o canal e venha participar com a gente a conclusão desse debate. Vai.
A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Não é só a tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Nesta quarta, queremos saber se é correto o pregador estipular um valor de oferta que pretende receber. Quer saber mais sobre o assunto? Então não perca, quarta às 11 horas da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, tema muito polêmico, muito interessante, palco de concílios na história da igreja, enfim, muita discussão praticamente interminável, né? E hoje aqui, presente no tema do debate, Jesus é o primogênito da criação? Então eu comecei cada bloco com o pastor Cícero, volto com ele aqui. Muito bem. O termo grego lá em Apocalipse, o próprio Cristo diz, eu não tenho ele aqui aberto, mas... Contexto, Apocalipse. Eu sou onde Jesus diz que eu sou o princípio. Lá em grego está egoeimi, rearche, kai, ro, telos. Eu sou o princípio e o fim, tá? Então, se ele é... Nós temos vários textos aqui. Se ele é o princípio, teve um princípio para Cristo. Eu quero que vocês entendam bem claro, gente, que não são palavras minhas. Outra coisa, pastor Paulo Henrique, pastor César, o irmão até levou muitos textos do grego, né, que o Novo Testamento é grego, pro hebraico. Eu acredito até que numa academia teológica é importante. Mas nós temos que deixar aqui bem claro para quem nos ouve que a Bíblia ela foi escrita para pessoas que não conhecem o grego nem o hebraico, tá? Então, senão nós vamos ter que voltar aos dias da Idade Média, onde se ensinava, não leia a Bíblia não, que você vai ficar louco, você não vai entender e tal. Então a Bíblia ela foi escrita de uma maneira clara, né? É uma linguagem aristocrata, que todos podem compreender aquilo que a palavra está a dizer, né? É claro que existem alguns pontos mais difíceis, o próprio Pedro disse, em relação aos escritos paulinos, mas nós temos de entender que aquilo que está escrito na palavra de Deus, até muita gente que se prende muito na patrística, né? Eu, sinceramente, porque os próprios pais da igreja, eles se contradiziam bastante, né? Mas aqui ninguém citou a patrística, né? Não, sim, mas nesse tipo de debate, as pessoas se prendem muito àquilo que os pais da igreja falavam e eles mesmos se contradiziam, né? Se nós
formos estudar bem fundo a patrística, são hoje os santos católicos, eles concordavam com muitas doutrinas do catolicismo hoje, enfim, não é esse o caso aqui hoje, tá? Então eu gosto muito de ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, né, que a própria Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E tudo que eu tenho apresentado aqui, é claro que o pastor deu uma escorregadinha, né? Ele tem que defender aquilo que ele pensa, né? Mas aquilo que eu tenho mostrado aqui está na Bíblia, tá? Esse Apocalipse 3,14, que ele ainda não me respondeu, eu vou sair daqui sem resposta. 3,14. Ele não deu uma resposta objetiva, até mesmo para quem do outro lado nos ouve, quando o próprio Jesus, são palavras do Senhor Jesus, né? Ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Para ele responder então esse 3,14, existiu um princípio. Para eu responder esse 3,14, existe um princípio, e esse princípio é Cristo. O senhor crê que Jesus então é uma criatura? Nós não podemos confundir criatura com geração. Jesus ser criado e ser gerado. Não, aqui tá? falando do princípio da criação, Sim. não da geração. Então ele é uma criatura. É que aqui, por questão até mesmo de sintaxe ou semântica, sei lá, não poderia colocar aqui, eu sou o princípio da geração de Deus. Porque Jesus é o único gerado. Tá? Então nós temos em mente que o único gerado foi Jesus. Depois vieram outros seres criados, formados, adotados, eleitos, conforme eu disse aqui no princípio. Então, o único gerado, tá? E fugiria aqui da gramática, ele dizer, eu sou o princípio da geração de Deus. Porque nós teríamos que entender que houveram outras gerações. Pastor, é que assim, o senhor está defendendo uma coisa usando um texto que diz outra, né? Sim. Porque o texto diz princípio da criação. Aí eu pergunto, e não é princípio da geneia, do grego? Sim. Aqui é a princípio salvo engano, aqui a palavra é kitseos. Kitseos. Ok. Então, que é dar a existência, criar. Então ele é o princípio da criação. Minha pergunta é, para ele defender, para ele saber o que ele vai defender, a pergunta é, o senhor entende que Jesus é o primeiro que foi criado, então ele é uma criatura, uma criação? Sim, ele foi o primeiro gerado. Aqui não diz que gerado. Mas são palavras quase que sinônimas, né? O senhor acha? Aquilo que foi gerado foi criado. O que foi criado foi gerado. Nem tudo que é criado é gerado, né? Sim, exatamente. É que o termo não apoia essa ideia. Não tem como ele colocar aqui em Apocalipse. Tá, vamos lá. Pastor Paulo, não ficou muito claro, mas vamos lá, tá contigo. Bom, primeiro, o senhor está falando 10 vezes que eu não respondi Apocalipse. Eu respondi Apocalipse 599 vezes, agora vai ser a 1000ª vez que eu vou responder. E eu respondi antes de o senhor entrar em Apocalipse, quando eu defini o que significa a expressão protótocos, o primeiro da criação de Deus. A questão aqui é o protótocos. E eu mostrei, eu defini, ou o senhor não prestou atenção, o senhor até falou comigo, falei de proto e ticto. Mas é que o senhor diz uma hora que ele é o primeiro protótipo e outra hora não é. Inclusive, se eu queria colocar eu contra a audiência, e eu respondi na inicial, mostrando de novo que protótocos é um adjetivo, falei gramaticalmente falando, exegeticamente, não sei como o senhor não prestou atenção. Eu falei que é a junção de um verbo com adjetivo, que significa que está acima de tudo e que vem antes de todos. Tá? Agora, o senhor está batendo em Apocalipse 3,14? Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Quando o senhor fala assim, aletinos rearretis que te seus tutel, o que o senhor faz é o seguinte, o senhor fala que é o princípio da criação de Deus. O senhor traduz o artigo definido tu ou tou, né, como alguns querem falar, tanto o grego moderno quanto o grego koiné aqui, como a preposição. Na verdade, isso trabalha a ideia de né? A preposição de mais a conjunção aditiva e. Então, eu queria saber qual o critério que o senhor usa para traduzir, de novo, aletinos rearretis quitiseus tutel. Como o senhor traduz? Só um minutinho, só concluir a pergunta. O artigo pela preposição e não, o senhor não define ele, o senhor coloca da criação de Deus. A ideia aqui, o senhor traz uma ideia genitiva e a tradução seria um artigo. Por que o senhor traduz como de? Então, eu estou sem tradução que o senhor tem. Eu estou sem o texto grego aqui, eu só tenho. Então, mas eu só tenho fazendo... aqui rearque. Tá. Qual é o verso aí? O verso 14. É, né? 3,14. Lá no finalzinho. Aletinos rearque tis quitiseus tutel. Tá bom. Aletinos rearque tis quitiseus tutel. Tá? Do jeito que está aqui. Tes quitiseus da criação. O tes é da. Não. Tes quitiseus tu da criação de
Tuteu é de Deus. Então, mas como que o senhor traduz o artigo, o artigo aqui por de? Então, mas aqui não aqui é uma conjunção de um artigo com uma preposição. Então, mas se houver, aqui no texto grego é um artigo. Sim. Genitivo masculino do singular. Mas é como na nossa língua portuguesa, o de ou do é a junção de de mais a. Então, que é uma... que faz a relação genitiva. Então aqui nós podemos dizer de a, porque está especificando o tipo de criação. É algo sobrenatural. É o Senhor Jesus, não é uma criação comum. Não, legal, era só isso que eu queria que o senhor respondesse. Então a grande questão aqui é o seguinte: esse texto, gramaticalmente falando, não pode falar que Jesus foi criado por Deus a primeira vez. Por quê? Porque ele vai falar o princípio da criação de Deus, traduzindo, não faz uma ideia de relação genitiva ou de posse. Porque em grego, quando você vai trabalhar essa ideia de relação genitiva, quantos genitivos, que tipo de genitivo que é esse aqui? Não está falando de criação, está falando de igualdade. Tá falando que ele é o princípio, e aí se a gente pegar e traduzir, interpretar o protótocos, a gente já sabe que não é o primeiro a ser criado. Ele fala que vem antes de todas as coisas. Então, na verdade, o Apocalipse 3,14 está colocando Jesus em pé de igualdade com Deus. E para ficar pior e não ser mostrado isso, porque assim, quem defende isso é testemunha de Jeová. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: Ego emitu alfa quito roarhe quitelus legi kyrios. Ro theos ro en ki ro ergomenos ro pantocrator. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o mesmo João que escreve Apocalipse, em um momento ele não pode falar que, nessa fala Jesus está falando que é o princípio de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso. Ele não pode falar que esse Jesus em Apocalipse 3,14 não é o Deus Todo-Poderoso, porque se ele foi gerado, ele não é o Pantocrator, porque o Pantocrator vem do hebraico El Shaddai. Então esse Todo-Poderoso tem um defeito. Como que ele é, em Apocalipse 1,8, o Todo-Poderoso, em Apocalipse 3,14 ele é inferior porque ele foi criado? Então a pergunta refinada seria: o Pantocrator pode ter tido um início? Sim, ele foi criado. Então ele não é Pantocrator. Ele foi gerado Pantocrator. Que a palavra vem de pantos, que é todo, e kratos de poder, que tem todo o poder. Deus gerou a Jesus e no momento de sua geração... Ele falou, eu te dou todo o poder, é isso? Ele foi o Todo-Poderoso. Com certeza, ele nasceu Todo-Poderoso. Diferente de um nascimento comum, tá? Agora, o Tuteu aqui indica que ele é de Deus, da parte de Deus, né? Sim. Aqui em 3,14, tá? Então, aquilo que é da parte de Deus. Nós não temos dúvida nenhuma, pastor César, pastor Paulo, de que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o autor da luz, da vida, enfim. É que aquela definição que o senhor agora, dá, pastor, não combina falar que Jesus é todo-poderoso e ter sido criado, porque todo poder não implica num início. Então, se ele teve um início, então significa que ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é todo-poderoso, é simples assim. Agora me mostra então um verso, pastor, de que ele não foi gerado por Deus. Mas ele foi gerado por Deus no ventre de Maria, só na eternidade que não. Esquece agora. Então, todos os textos que eu estou mostrando... Ele veio agora no ventre de Maria para redimir a humanidade, morrer na cruz e redimir a humanidade. Ele é pré-existente. Que ele é antes de tudo, não, sim, aqui diz, ele é antes de todas as coisas, em Colossenses, e nele subsistem todas as coisas, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Então, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem preeminência que é a primazia, ou seja, ele é o número 1 em tudo. Claro, eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele... Aí é o seguinte, mas que texto foi gerado Deus. Agora, por isso que eu fiz algumas perguntas no princípio, onde estava Jesus? Por que os judeus... Eu respondi. Eu vou ser bem claro, por que os judeus rejeitaram a Jesus? Porque Jesus, nós temos teologicamente aquilo que se chama aqui de as aparições teofânicas do Senhor Jesus, né? Às vezes, quando até se refere como sendo o anjo do Senhor, isso é teologia, não tem afirmação bíblica nenhuma, mas tudo bem, a gente aceita, e como teólogo também eu aceito isso daí, né? Mas não há nenhuma referência bíblica direta ao Senhor Jesus Cristo, feito esse que
ajudou. Mas né? você fala no Antigo Testamento, tem vários. Ajudou então, os judeus a rejeitarem ao Senhor então, Jesus. vamos lá, Isaías capítulo 6. Ali é Jesus. Quem diz isso? O próprio Jesus, lá em João capítulo 12. Certo? Sim, mas Isaías aponta para a vinda de Jesus no ventre de Maria, né? Capítulo 6. Bom, vamos lá. Tá. O Isaías viu o Senhor assentado. O Isaías é contemporâneo de Jesus na encarnação? Mas a que Senhor ele se referia? A Jesus. Não diz. Bom, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Então, a Deus, né? Então, você diz que é o Pai. Sim, o Pai. Então, mas Jesus Cristo mesmo, o próprio Jesus, lá em João capítulo 12, ele fala que era ele. Ele fala, Isaías me viu. E ele cita Isaías 6. Sim, mas em outras aparições... Não, ele cita também. o texto de Isaías 6. Aquele texto, vamos achar esse texto, vamos lá. Isso é João capítulo 12. Vamos lá, eu não sei exatamente de cor, mas não deve ser difícil para achar. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 41. João 12, 41. João 12, 41. Vamos lá, versículo... Ele disse isso porque viu a minha glória. Versículo 38. Para cumprir a palavra de profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço? Isso aqui é Isaías 6. Por isso, não podiam crer nele, tal, cegou-lhes o entendimento. Isso aqui tudo é Isaías 6, certo? Ele está citando Isaías 6. Isaías, capítulo 6, versículo 10. Aí ele diz, isso disse Isaías, quer dizer, Isaías 6, porque viu a glória dele, de Cristo, e falou a seu respeito. Então, Jesus Cristo disse que aquela visão que Isaías teve foi ele, não o Pai. Isaías viu o quê? O Filho. Não, ele viu a glória. Não é... É que o texto de Isaías fala assim, no ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado. Não fala que viu apenas a glória. Mas esse Senhor se refere a quem? A Deus Filho. Pai. Então, aí ele viu o quê? A glória enche toda a terra. Então ele viu a glória. Pastor, não começa dizendo que ele viu a glória. Começa dizendo assim, eu vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e a sua glória enchia o templo. Não é o que diz Isaías 6? Sim, mas aqui em João que o senhor leu, 41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. É por conta do João 1:18. Então ele se refere à glória. Então, tá? João 1:18. Então hoje nós assim, entendemos, pastor César, que hoje nós entendemos, o Senhor Jesus deixou bem claro isso, que Isaías viu. Mas quando Isaías diz ali, mas não é só Isaías, o Senhor Abraão assentado também viu. e via a sua glória, ninguém podia, no Antigo Testamento, entender que ele estava vendo o Filho, por isso, estava vendo a Deus. Por isso João 1:18. 1:18 diz assim, ninguém pode ver, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Então significa que Abraão teve um encontro com Deus, ele viu quem? Quem revela o Pai? É Cristo, não é isso que ele diz lá para Tomé? Hein, pastor César? Então pelo menos na própria visão de Jesus Cristo, para João 1:18, ninguém nunca viu Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, ninguém a discutir de discutir quem é o Deus unigênito, esse o fez revelar. Então, a gente entende que esses momentos onde os personagens da Bíblia disseram que viram Deus, porque ninguém pode ver Deus viver, certo? Sim. Mas Isaías disse que viu. Hein, pastor César? O Jacó disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. O próprio Abraão viu, o Moisés. Então, a gente entende, por conta de João 18, que nesses momentos, não é mentira do personagem, mas eles tiveram uma experiência com Jesus. Então, quando o senhor disse assim, isso é uma questão que os teólogos falam, não, é Jesus que fala isso na Bíblia. Não é uma teologia apenas montada, mas há textos bíblicos o bastante para a gente entender que é Cristo antes da encarnação. São citações indiretas, né? O senhor concorda com isso, né? Não, são diretas, porque Abraão viu o meu dia. Quem disse isso? Jesus. É esse texto. Quando é que Abraão viu o dia de Jesus? Mas se refere a Jesus. Mas não a pessoa de Jesus. Deixa eu ler o texto aqui, estou com o texto aberto. João 8,56 diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Meu é um pronome que indica a mim, a posse é dele, o meu, de quem é o dia de Jesus. Então falando assim, ó, era como se ele estivesse falando, Abraão se alegrou quando me viu. Então o texto de novo, João 8,56 está dizendo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Que dia que Abraão viu? Se Jesus não aparece no Antigo Testamento. Está claro que Isaías está falando de Jesus. E se é a glória, ele está vendo a glória de quem? De Jesus.
Não é a glória de Deus Pai, porque ele fala assim: Senhor, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir. É claro que a glória é dele, que ele tem toda a glória. Mas para ficar claro, de João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e se alegrou. Porque eu concordo com o que o pastor falou, quando ele falou assim, a Bíblia é para leigos também. Não é você não tem que fazer um curso para poder entender o texto. Mas o texto, no verso 57, os fariseus estão dizendo assim: você não tem 50 anos e viu Abraão? Como assim? Então tá claro no texto que Jesus está falando de encontro dele com Abraão. Porque essa é a questão. O pessoal fala, mas você não tem 50 anos e viu Abraão como? E aí ele fala, Abraão me viu. E aí no próximo verso fala que eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Então fica difícil falar assim, não, é uma teologia que entende isso. Não. É questão de hermenêutica, pastor, isso daí. É? O senhor chama de hermenêutica? Uma palavra que é direta de Jesus falando? Sim, pastor, porque Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Ele não me viu, ele viu o meu dia. Aí nós podemos entender de diversas maneiras. Tá? O dia que ainda virá, quando Jesus reinará sobre a terra. É que nem é mais o assunto, né? Mas, vamos lá. Sim. O versículo 57. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Então você e Abraão se viram. É essa a ideia. Porque o Jesus disse assim, ó. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Aí tu fala assim, não, ver o meu dia. O que é isso? Pelo menos para os fariseus, as pessoas, os ouvintes de primeira mão, eles entenderam que um viu o outro, que é o verso 57. Você não tem 50 anos, não está na Bíblia, é o verso 57. Você não tem 50 anos e viu Abraão, e aí Jesus responde que sim. E aí eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. E a palavra, pastor Paulo? Eu só quero deixar aqui que isso não é uma teologia. É pelo menos a interpretação de Jesus. A interpretação de Jesus sobre isso é que ele foi visto, sim, por personagens do Antigo Testamento. Eu citei aqui o Isaías, estou citando aqui o Abraão. Mas, enfim, vamos para a conclusão final, porque o nosso tempo é curto. Eu comecei com o pastor Cícero, então continuo com ele para a conclusão final. Sim. Ainda com relação ao dia do Senhor que Abraão viu, é como nós tivemos prefeitos eleitos em vários lugares por aí, e alguém pode dizer, eu vi esse seu dia. Quer dizer, não estava se referindo à pessoa, mas o dia de glória, o dia de vitória, o dia... Enfim, outro dia a gente trata desse assunto aí tão importante. Mas eu continuo ainda, quero deixar aqui bem claro a todos os ouvintes, né, que estão acompanhando esse debate, respeito à posição do pastor Paulo Henrique, e sei claramente que a minha posição não é a majoritária, tá? Porque nós aprendemos desde o princípio que Jesus não foi criado, aprendemos. Assim como o pastor César aprendeu desde o princípio e depois ele mudou de ideia. Sobre a criação de Jesus? Não. Sobre o seu ponto pós-tribulacionista. O senhor era pré-tribulacionista e hoje é pós-tribulacionista. Mas não é um ponto salvífico, né? Sim, mas tudo diz respeito à Bíblia, né? A modo de entendimento da palavra de Deus. Então, há pontos na Bíblia que hoje nós aprendemos, entendemos de uma maneira, e depois a gente vai estudando e acaba entendendo que a maneira que nós estamos aprendendo ou temos aprendido não é aquela que está na palavra de Deus. Eu respeito o ponto de vista dos pastores, daqueles que estão do outro lado, tá? Esse é meu ponto de vista. Outras pessoas também acreditam dessa maneira, né? O senhor defende muito bem seu ponto de vista. Muito bom. Muitas pessoas acreditam dessa maneira, tá? Okay. Agora, tem coisas, pastor César, que nós só vamos ter a certeza na eternidade. Isso é verdade. Né? Bom, seja como for, o senhor defende realmente muito bem. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Quem quiser te conhecer, acha por onde? Nós estamos no YouTube. Temos a nossa página aqui no YouTube, Pastor Cícero Serafim, @ Pastor Cícero Serafim. Né? Pastor Cícero Serafim no YouTube. No Instagram, PR Cícero Serafim. E no Instagram, PR Cícero Serafim. Obrigado, pastor. Sim. Pastor Paulo, suas considerações finais. Obrigado. João 8,56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viu meu dia, e ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? É uma pergunta. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com o senhor, pastor Cícero, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham, eu vou pedir para você me seguir agora no Instagram,
paulo.oliveira. E aí lá você vai aprender caixinha de pergunta, que eu trabalho uma semana caixinha de pergunta que você faz na sexta. Pastor, são 101 mil seguidores. Aí a galera faz, eu abro na sexta, eu só termino de responder depois de uma semana. Chega a mais de 1000 perguntas. Então, se eu não tenho respondido a sua ainda, espera um pouquinho que eu vou responder. Um abraço para todos os alunos da Igreja Nasci para Deus, Seminário de Teologia lá em Guarulhos. Mais tarde nós estaremos na sala de aula, hoje começando mais uma disciplina chamada Pneumatologia. Um abraço pro pastor Ney e pro pastor Léo. Pastor, é muito bom falar sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o ponto que eu queria só finalizar aqui dizendo o seguinte, eu acho que a gente não pode ser tão indelicado conosco mesmo, porque assim, o senhor entendeu a dificuldade e a necessidade da Bíblia quando o senhor resolveu estudar hebraico. Eu entendi a dificuldade e a necessidade da Bíblia quando eu decidi estudar teologia, grego e hebraico. O senhor é teólogo de formação. O senhor entendeu a necessidade da teologia quando foi estudar teologia e grego. Então assim, se a gente falar, tudo bem, a Bíblia foi escrita não foi escrita para leigos, né? Porque senão Deus não tinha levantado a gente como mestre para instruir os leigos a chegar no nosso conhecimento. Não, peraí, então, o que eu disse, pastor, é que você não precisa ter um curso para entender o básico do Sim, não é o simples. E aí quando a gente chega em pontos assim... Para ser instruído na Bíblia, você não precisa ter curso de nada. Se você não é alfabetizado lendo a Bíblia... Você vai conhecer a salvação. Exatamente. Mas quando chega num contexto mais difícil como esse, a gente vai realmente entrar em questões que tem 2, 3 opiniões e discutir para chegar nesse isso ponto. É verdade, claro. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, é sempre bom estar com vocês. Maravilha, eu fico por aqui, fica o gostinho de uma segunda parte, vamos ver com a produção se a gente faz isso. Rafa, obrigado, Deus abençoe, obrigado pastor Cícero, obrigado pastor Paulo, obrigado você ouvinte. Fico por aqui, daqui a pouco às 14h tem um Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade.